Educar com respeito envolve muita conversa interna e autoavaliação constante. A frase é de um dos meus convidados de hoje, o pai blogueiro seguidor da disciplina positiva, Tiago Queiroz. Tiago, o que significa dar uma pausa antes que a situação saia do controle? Como é que é esse termômetro e que pausa é essa? Tá, isso é muito legal, porque a gente está falando muito de respeitar a criança, né? Mas a gente não fala muito de respeitar nós mesmos, né? Então, quando a gente fala em dar pausa, é porque é importante também dar um tempo pra gente, né? Porque nós também temos nossos sentimentos fortes, nossos sentimentos negativos, nossa raiva. Então, às vezes é muito melhor a gente se respeitar e ter esse momento para respirar, para tentar voltar um pouco, o raciocínio, voltar um pouco para dentro do corpo, e aí sim a gente conversar com os nossos filhos, do que agir por impulso, fazer alguma coisa que você provavelmente vai se arrepender depois. Então é mais ou menos isso. Você dá até a técnica de respiração. Respirar longo é para relaxar e o rápido é para energizar. Não tem um negócio desse que você fala no blog? Isso. Eu falo sempre, Dani, desculpa te interromper. Nada. Quando assim, tá o casal, o pai e a mãe em casa, tá ali numa situação de conflito, não tá conseguindo lidar, olha, assume aí, vou lá, deixa eu ir lá, dá uma respirada, voltar, aí você volta, né? Porque senão você começa uma bola de neve, né? Porque aí você vai responder cada vez mais alto, a criança responde mais alto, então assim, se respeita nesse sentido de você saber o seu momento de se autorregular, de não, calma, deixa eu dar uma respirada, né, para poder me centrar novamente para lidar com a situação, né? E, gente, tem como resolver o problema em conjunto? Como é que é isso? Queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. A Roberta também é mãe, né? Como resolver algo que está acontecendo ali junto com eles? Vamos lá. Bom, eu acho que quando a gente resolve um problema em conjunto, a gente aumenta as probabilidades de todas as partes manterem aquele acordo, né? Então, se é uma decisão, se é uma solução criada em que a criança foi participada, ela vai se sentir, né, autonomia, ela vai se sentir importante, empoderada, a ponto de, vou fazer isso porque eu participei disso. Então, isso também é favorável a mim. Dá entendeu? um exemplo, gente, disso. Eu acho que, por exemplo, sei lá, alguma regrinha dentro de casa. Em casa a gente não grita. Aí um dia você grita mais, a minha filha já vem... Você está gritando. Tem então, essa assim, regra na tua casa, Roberta? Não tão formalizada, mas assim, eu costumo sempre falar, não, aqui a gente não grita, a gente fala, né, direito, respeita o outro, né? Então você vê que a criança começa a ficar ligada, né? Minha filha tem 4 anos e meio já, então ela já fica ligada nessas coisas, né? Então quando você envolve o outro, você tem a chance maior dele estar respeitando aquilo, porque ele fez parte daquilo, ele construiu aquilo junto com você, né? Então é muito nesse sentido. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, o pessoal até brinca, né, que eu falo no final do programa que educação, se você não se envolver, não rola, porque não rola mesmo. E o Tiago, você fala de uma coisa interessante, por exemplo, a criança está em casa querendo escalar não sei o quê, e aí se diz, não, tem grade lá na praça, ou tem grade no parquinho, ou tem, enfim, vamos lá para fora, vamos brincar. Essa disponibilidade tem que ser muito grande, né, e muito profunda. E eu queria que você falasse de outras dicas para os pais que estão em casa, de outras situações assim que você pode negociar, né? Mas, claro, isso vai demandar envolvimento, isso vai demandar energia para aquela situação. É aquilo, né? Você tem que entrar de cabeça mesmo, não dá para você... Bom, eu ouvi falar sobre disciplina positiva, eu vou fazer aqui alguma coisa ou outra porque é bacana, porque, sei lá, está na moda. Mas se você faz isso, no primeiro momento de maior desafio, você vai esquecer tudo, vai estar tudo pro alto e vai voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes e que você estava querendo mudar. Então, coisas interessantes, por exemplo, que, como você, né, tinha falado, tem os combinados. Os combinados funcionam muito bem, porque faz parte também dessa coisa de você falar e participar da criança de alguma coisa. Então, quando o Dante, Dante é meu filho, né? Então não tem que explicar também. Quando meu filho, eu estou querendo fazer alguma coisa e ele não quer fazer naquele momento, então normalmente eu tento fazer um combinado com ele. Então, por exemplo, filho, olha, a gente agora precisa guardar esses brinquedos, então vamos guardar para depois a gente dormir. E aí ele fala, não, papai, eu não quero guardar, não sei o quê. E aí eu faço, então, vamos fazer um combinado? A gente brinca mais um pouquinho aqui com esses bonequinhos, e aí, depois de a gente brincar um pouquinho aqui, a gente brinca com esse avião, e aí você me ajuda a guardar. Pode ser? Combinado? E aí a gente até faz um símbolozinho, né? A gente aperta a mão, combinado. Ah, e aí, legal. Fica interessante. Fica. Além de ser um combinado, né? Fica interessante. Fica. Porque tem aquela coisa do pai e da mãe que fala assim, vai tomar banho, fulano.
Ah, não, que agora eu tô brincando. Aí o pai e a mãe falam, tá bom, 5 minutos. Aí dá os 5 minutos, vai tomar banho. Falando, não, mas tá, 5 minutos. Quer dizer, é um combinado também, mas é um combinado que a gente vê na prática que muitas vezes não funciona. Agora, esse envolvimento, né, de estar junto, não, estamos brincando junto, e o combinado, eu acho que isso dá uma força pro acordo que está sendo feito. Você pode fazer uma brincadeira, né? Às vezes eu demoro 1 hora para guardar um brinquedo com a minha filha, mas é que aí eu brinco de, fechei o olho, agora eu vou ter que adivinhar o que você guardou. Aí eu abro o olho, eu falo, acho que você guardou a bola. Aí ela acertou. Então, assim, o guardar se torna uma brincadeira também, né? Então, mas demanda trabalho, sem dúvida alguma, demanda envolvimento, né, energia de você estar ali, mas assim, eu acho que o legal é a gente estar se divertindo junto, né, isso é uma coisa que as pessoas têm às vezes, é de você proporcionar prazer para a criança, não, é você sentir prazer junto com a criança, né, para ser uma coisa dos dois, e não uma coisa de você estar ali só fornecendo, não, é para você estar se divertindo também. E né? Falar em prazer, falando em brincadeira, brinquedo, né? O Tiago fala, eu queria que vocês falassem sobre esses 2 assuntos. O Tiago fala sobre o uso do brinquedo para dar lições de comportamentos positivos, vamos dizer assim. E você fala sobre a importância do brinquedo ser criativo. Quem começa? Vamos lá, Tiago. Como é que começa a questão da lição? De dar uma lição, uma orientação positiva para o seu filho através da brincadeira. Como é que os pais podem fazer isso? Tem uma coisa muito legal que a gente pode usar, por exemplo, bonecos. São bonecos que o seu filho ou a sua filha tem. E aí você pode usar isso aí como uma ferramenta para encenar situações que talvez o seu filho tenha passado um pouco antes e que ele não soube lidar muito bem. Então, se ele bateu no irmão, por exemplo, então você pode pegar 2 bonecos que dizer que eles são irmãos e um bate no outro, aí você começa a conversar com aqueles bonecos e fazer com que eles conversem entre si, para que o seu filho que estava no papel, né, estava vivendo aquele momento, ele não teve a visão do todo, né? Mas quando ele vê os bonecos repetindo mais ou menos o que aconteceu, ele tem uma visão de fora, ele consegue perceber melhor o que né, as consequências, como é que ele poderia ter agido de uma maneira, né, diferente, mais respeitosa. Então essas coisas ajudam, né? Tipo, você trazer tudo quando você consegue trazer para o lúdico, costuma ser mais proveitoso para a criança. Né? E é uma forma dele, quer dizer, se vê ali naquele personagem, mas ao mesmo tempo tem um certo distanciamento para julgar aquela situação melhor, né? Brinquedo criativo, Roberta. Não, acho que a gente está numa sociedade assim que foca muito no consumismo e a gente vê que tem muito brinquedo autossuficiente, digamos assim. Então, um brinquedo que vai ali, acende a luzinha, faz isso, faz aquilo, que a criança não precisa de ninguém para brincar, né? E, assim, eu vejo muito na prática que brinquedos que tem muito personagem ou brinquedos que são de desenho, isso acaba limitando a criatividade da criança, porque ela pega aquele brinquedo, ela vai querer repetir o desenho que ela viu, né? Ela não tá botando nada dela naquilo. Às vezes até coloca, mas fica muito mais difícil, né? Então, eu estimulo sempre os pais a trazerem brinquedos, a darem brinquedos que permitam essa criatividade da criança, né? Porque se você já dá um negócio pronto, pá, acabou, tá? É aquilo ali, ela não vai criar em cima daquilo, né? Então, sucata é muito legal, bonecos que não sejam fechados de personagem, né? São interessantes, né? Pra gente estimular essa criatividade, senão ela fica muito condicionada a só pensar dentro do que aquele brinquedo faz, né? E não conseguir usar de forma diferente o brinquedo, né? Maravilha. Então, a minha avó foi de uma família muito pobre, ela diz que quando pequena, a boneca dela era um pano que ela amarrava uma fitinha e era boneca, aí tinha a cabeça e o corpinho, né? E ali ela me dizia assim, que ela inventava várias histórias e vários rostos para aquelas bonecas e vários cabelos ali, só naquele... Claro que a gente não está falando aqui fazendo aqui uma ode a não ter nada, a criança não ter brinquedo nenhum, mas é exatamente poder estimular essa criatividade nela, que é tão bacana. Muitas vezes você dá um presente, a criança mais gosta da embalagem, porque na caixa ela pode entrar, ela pode fazer um carrinho, fazer um monte de coisa, né? Porque realmente a criança precisa de muito pouco, a verdade é essa, né? Porque ela transforma qualquer coisa, né? Mas é legal a gente permitir isso, senão ela vai ficando cada vez mais condicionada a só pensar de uma forma, né? Porque o brinquedo não deixa ela ampliar, né? Então, Tiago, eu vou aproveitar que você está aqui, você está falando muito numa situação que me fez lembrar, até acho que vamos gravar um programa sobre isso, acho que dá um bom bate-papo. O ciúme entre irmãos acontece principalmente quando, claro, logo depois do nascimento ou um pouquinho antes do nascimento do mais novo. Você passou ou está passando por isso? Eu acho Como lidar com isso segundo a ótica da disciplina positiva?
Bom, ciúmes eu acho que a gente vai ter que lidar a vida inteira, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que assumir e tem que ter consciência de que vão ser sempre 2 filhos disputando pela atenção e pelo amor, por mais que não seja pra gente, pra eles é isso, né? Eles vão estar disputando pelo amor do pai e da mãe. Então a gente tem que tentar ter ferramentas para fazer com que eles trabalhem mais em cooperação do que competição. Então, quando a gente começa, por exemplo, a valorizar mais o que cada um faz, ao invés de comparar, né? Ao invés de rotular, ele é o mais inteligente, ele é o mais esportista, sabe? Tipo, ao invés de você valorizar o que ele está fazendo ali, por exemplo, agora o mais novo ele já tá comendo, né? Então, está comendo já com arroz, feijão e tal. E aí a gente às vezes fica olhando, filho, olha só, você come, né? Agora seu irmão também, ele está comendo e você quer dar comida para ele, você quer ajudar o papai a dar comida, então a gente tenta trazer para perto e não afastar, né? Então ele faz com que ele participe da alimentação do irmão, e aí às vezes o pequenininho tenta dar na boca do mais velho, e erra, suja tudo, mas a gente tentar fazer com que eles fiquem juntos e não separados ou disputando, né? Ajudar a trocar fralda. Isso. Não, eu acho que é o mais bacana que assim, não nasceu um adversário para você, nasceu o maior parceiro da sua vida, né? O maior companheiro da sua vida. Isso é bem interessante. Nesse finalzinho de programa, Roberto, eu queria que você falasse sobre a importância do não mentir, né? Como é que você encara a questão da mentira dentro desse processo educacional? Eu vejo que assim, é sempre uma questão muito grande, né? Às vezes os pais chegam, meu filho está mentindo muito, tá, mas vamos se autoavaliar, né? Que coisas no seu dia a dia você faz? Então, às vezes alguém liga, diz que eu não tô. Pô, é uma mentira, você está mentindo, né? Então, são coisas pequenininhas, às vezes, que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente não se toca e que isso acaba passando para a criança, né? Então, assim, eu sempre estimulo desde de pequeno não mentir. Então, vai sair de casa, eu vejo muita gente fazendo sair escondido. Ele tá distraído ali, deixa eu sair. Cara, só na hora que a criança perceber que você saiu, ela vai desabar o mundo dela, né? Sim. E você tá criando aí um adulto inseguro, porque ele não sabe, essa criança não sabe em que momento as pessoas vão sumir da vida dela, né? Então é muito importante, se você sempre dá tchau, fala, olha, mamãe tá indo, mamãe vai, mamãe volta. Ela vai ficar ali, vai ficar chateada, vai chorar? Possivelmente, mas aí vai ter um outro adulto que vai ajudar a validar as emoções dela e tudo, até que ela entenda esse processo de que eu vou, mas que eu volto, né? Agora, nunca sair escondido, porque você vai criar uma criança insegura. Ou, por exemplo, que eu vejo sempre vai tomar vacina, né? Não vai doer nada. Não, a gente sabe que vai doer. Olha, vai doer, vai ser uma picadinha, mas depois vai passar. Porque se você fala que não vai doer e a criança sente uma dor absurda, você tá perdendo a confiança, né? Então é muito importante sempre estabelecer essa relação de confiança, né? E assim, eu acho legal a gente falando aqui, né? Eu como mãe também, aí pode pensar, nossa, mas isso é um mundo, né? Com a disciplina positiva, ou pensar dessa forma, são perfeitos. Não somos perfeitos, entendeu? A questão é que eu acho que o fato da gente se autoavaliar o tempo todo, várias vezes ao longo do dia eu erro, mas aí eu paro e falo, putz, podia ter feito daquela forma, ou que, né, da próxima vez eu vou tentar fazer de outra forma. Esse nosso julgamento, eu acho que é o nosso processo também, né? Eu acho que isso aqui... Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero fazer um convite aqui para vocês voltarem. Tem muita coisa para a gente falar. Eu tenho certeza que quem está em casa, mentira mesmo, eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas não vai dar para fazer hoje. Então, quero que vocês voltem aqui mais 1, 2 vezes, quantas forem necessárias, para contar as experiências de vocês, explicar um pouco mais para mim e para quem está em casa sobre a disciplina positiva. Convite a... Aceito. Aceito? Muitíssimo obrigada. Parabéns. Sucesso para vocês aí nessa luta. O nosso programa está acabando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv e fique ligado no recadinho da garotada que vai aparecer aí juntinho com os créditos. Educação, se você não se envolver, não rola. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu gosto de ler porque quando eu era pequena, minha mãe sempre falava pra mim que ler era a melhor coisa do mundo para as pessoas. Eu gostei da história Não Jogue Lixo no Chão, porque essa história é as pessoas aprenderem reciclagem e que as pessoas aprendem a não jogar lixo no chão.